Boa tarde a todos os meus alunos que me acompanham, que têm seguido essa jornada do pensamento comigo. Muitos conhecidos, alguns que eu desconheço, mas são bem-vindos. Meu canal tem poucos inscritos, mas eu parto da premissa de que eu não faço conteúdo para alcançar. Antes, ele nasce das relações, dos meus estudos, do meu dia a dia. E isso tem a ver um pouco com o assunto de hoje, que é sobre essa busca por seguidores, likes, engajamento. E o que isso tem a ver com o conselho da serpente que a gente tinha tratado na aula anterior. Então, a gente vê uma indústria, a Big Tech, conectando todos. Ela se propôs antes a ser uma indústria que ela se propôs a preencher uma lacuna de distâncias, e essa lacuna, ela de certa forma já tinha sido preenchida pelo seu telefone, pela telefonia e pelas cartas, né? Encurtar as distâncias, né? E antigamente a gente tinha, para quem morava muito distante dos outros, até mesmo em outro país, né, poderia se falar através de cartas ou pelo Brasil. Isso há muitos anos, até mesmo uns séculos para cá, a gente sempre teve a questão das cartas, até mesmo ali na época de Cristo, antes, né? As cartas, elas eram presentes, né? As famosas cartas de Paulo, mas também na sociedade em geral, né? As cartas, elas comunicavam a quem estava distante, né? Às vezes era um assunto, às vezes era coisas familiares, né? Mas ela era um meio para um fim. Franz Kafka, quando ele entendeu o que estava acontecendo ali, ele disse: olha, por mais que a carta ela seja escrita com amor, os fantasmas roubam ela no caminho. Vou explicar isso de uma maneira diferente. Às vezes, por mais que tivesse um apaixonado na época, né, que as pessoas se comunicavam por cartas, então tinha toda até uma cultura de escrever cartas, né, românticas. Ali antes eu tô falando ali 1700, 1600, até 1800 também, ali na época de Cristo, antes de Cristo também. Então, as cartas, elas eram honradas, né, de certa forma. As cartas, elas tinham uma importância, tanto que as cartas, elas hoje são livros de pessoas que enviaram cartas para outras pessoas, porque eram quase documentos, né? Então, o Franz Kafka vai dizer: olha, as cartas, elas chegam esvaziadas no destino. Elas chegam esvaziadas porque não tem a presença, e por mais que a pessoa tente ali representar todo o seu anseio, a sua,
a gente representar toda a sua emoção através da carta, ela vai chegar esvaziada, porque ela não vai ter a presença, então ela é esvaziada no caminho. E a gente vai ter algumas coisas surgindo ali também, até na época de Hamlet. Eles tinham feito eles meio que lançaram um bloquinho de notas. Eu não me recordo o nome, mas foi feito um bloquinho de notas. E a pessoa levava com ela e junto levava uma canetinha, naquela época, né? Um tinteiro, olhava e escrevia ali. E já era meio que uma forma da pessoa anotar, mas ela já tinha um apetrecho ali com ela, né? O que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Esse desenvolvimento da tecnologia, né? Passando ali para o celular, da carta e para o celular. Então, agora já era audível. Uma pessoa que estava longe, distante, conseguia se comunicar de maneira pelo áudio. Mas não tinha mais uma vez ali a presença. Então nós vamos ter outros críticos do que estava acontecendo, como Heidegger, como Adolf Huxley. Teremos ali também Jacques Ellul, até mesmo Hannah Arendt, trazendo, né, olhando isso com 2 passos atrás, não com tanta alegria, nossa, olha quanta revolução, mas trazendo assim reflexões em relação à tecnologia, porque falar com o distante através de um telefone daqueles antigos, ele estava se tornando muito mais prazeroso do que estar com a pessoa. Então, do mesmo jeito que ele encurtava a distância, ele me dispensava de me dirigir ao outro. Ele me dispensava de ir lá, porque afinal eu ligo. Então muitos conseguiram entender isso. E nos textos a gente vê isso, dos grandes intelectuais da época, que não foram assim tão receptivos em relação à tecnologia. E a gente traz para o dia de hoje. E a gente vê essa rede social que encurtou a distância do mundo, mas ela não quer parar por aí. Ela não é só aquela carta que tinha que chegar ao seu destinatário. Ela não é só aquela ligação que fazia com que eu fosse ouvido por quem me atendia. Ela não é só aquela mensagem de texto que chega para o destinatário. As big techs, as redes sociais, hoje em dia elas querem a sua atenção total. Elas querem tempo total, porque do tempo é que elas conseguem o famoso engajamento. Querem estar no pico dos trending, o engajamento máximo, e não importa qual for o assunto. É assim que funcionam as redes. É sobre engajamento. Então, assim, percebe a diferença? Por mais que houve críticas em relação às cartas, ao telefone, às ligações, depois aos e-mails ali, quando começou o computador.
A diferença de hoje já não é mais uma coisa para que você alcance o destinatário, mas é o fim em si mesmo. Então, eu não me importo com quem me segue, qual é a sua necessidade, contanto que eu ganhe milhares de seguidores e ganhe muito like. Esse é o pensamento. E as Big Techs e as redes sociais pensam da mesma forma. Não importa se a gente está formando pessoas viciadas em tecnologia, não importa quantas horas do dia gastam, o que importa é a grana para eles, para os donos. E a gente tem também as bets. As bets, elas ganham bilhões sem se importar com a família, com o estrago que está fazendo nas vidas daquelas pessoas. E até posso dar um adendo aqui um pouco engraçado, que quando você entra numa bet, eles te dão uma forma de você ter uma segurança. Então tem um limite de tempo. O limite de tempo deles, para que você possa jogar de maneira saudável, é de 20 horas por dia. E o limite de dinheiro é de 250 mil. Ou seja, você dorme 4 horas e joga 20 horas da sua saúde mental. E gasta só 250 mil. Você vê o cuidado que essas pessoas têm, né, com a saúde daqueles que jogam. Então a gente vê um atropelo da vida. Pode parecer que essa escada assim não tem meio uma ligação, né? Mas é porque é isso mesmo. Não tem, tá desacoplado de tudo que era humano. E não tem mais não é mais um meio, ele é o fim em si mesmo. Então, além assim também de até distorcer um pouco a nossa realidade, assim, isso, o Bill Churran vai falar isso, e assim, realmente eu acho que deixa as coisas muito polidas, né? Coloca muito mármore, quando não é isso que a gente encontra na realidade, né? E a gente pode se frustrar um pouco com a realidade, se tudo que a gente tem, a gente vê nas redes, que não guarda muita relação com a realidade. Então, o que a gente pode tirar disso tudo, né? Trazer para os nossos dias, refletir sobre isso, é que a gente possa entender assim que as redes, elas deixaram de ser um meio para te alcançar alguém. É o fim em si mesmo. E ela faz com que você se preocupe com like, com quantidade de seguidores, com engajamento. E não importa qual for o assunto. A gente tem muitos exemplos no Brasil, né, disso. Ao invés de uma cientista tá ali nos tópicos de pesquisa, não, a gente tem alguns influencers que não tem conteúdo, assim, não é, eu não digo assim de ser vazio, não, é porque assim, como o próprio Bill Churran já disse, a pessoa se explora ao máximo. Então você pergunta para ela qual que é o seu conteúdo, é a vida dela. Então eles assumem isso.
vida dela é o conteúdo dela. Ela se tornou o conteúdo. Então você vai ver essa pessoa, ela é aprofundada em tudo. Todo assunto ela traz reflexões. Ela tá em todas. E quando chamam ela para fazer comercial de bet, ela vai ganhar milhões. Porque praticamente não tem caráter. É a falta de caráter. Como já dizia Bill Shuran, né, para as pessoas se explorarem assim 24 horas por dia. Então, que você possa pensar, refletir também em como as redes têm, de certa forma, assim, permeado seus pensamentos e de que forma tem te prendido, de que forma isso deixou de ser um meio e se tornou um fim em si mesmo. Obrigado a todos. Se você quiser comentar, comenta aí. Vou tentar esconder. E se você gosta de conteúdos como esse, peço assim encarecidamente que você possa estar de alguma forma ajudando esse canal, aliás, ajudando essa pessoa que vos fala a continuar trazendo esse conteúdo. Vou deixar o Pix na descrição do vídeo. Até a próxima a todos.